E comecemos seguramente na Rússia, onde Putin já fez a sua tradicional conferência de imprensa anual. Vários pontos marcaram, portanto, esta conferência de imprensa, desde aspectos que vão falar aqui sobre a vida interna da própria Rússia, como outros pontos que habitualmente temos vindo a falar, como a situação da guerra na Ucrânia, o facto de Rússia ter recebido também o ex-presidente sírio Bashar al-Assad e entre outros aspectos aqui mencionados. Vamos então, assim, de formas genéricas, olharmos para esta entrevista de Vladimir Putin ou para esta conferência de Vladimir Putin, vários pontos por serem analisados e vamos, se calhar, começar aqui por esta vontade manifestada de Putin de se encontrar com Donald Trump o quanto antes. Sim, é um encontro que se pretende que aconteça o mais cedo possível, sobretudo depois do presidente Trump tomar o poder, depois de ser entronizado no poder, porque eu não creio que vai acontecer um período de transição, porque ele também estará ocupado lá nos Estados Unidos a recepção das pastas e todo o processo ligado à transição entre uma administração e outra. Penso que será um encontro que deverá ter lugar nos primeiros dias de tomada de posse, logo após a tomada de posse do presidente Trump, para que os dois líderes possam encontrar-se e discutir formas de, enfim, não só de resolução de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, como também de aprofundamento das relações bilaterais entre os dois Estados, porque no passado já houve uma boa camaradagem, uma boa relação entre o presidente Trump e o presidente Putin, quando do primeiro mandato do presidente Trump. Se espera que, nesta altura, com o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, com o presidente Trump, que durante a campanha eleitoral prometeu terminar com o conflito, este encontro a ser realizado tem como tema central a resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E para já, para lá de enfim, interpretações, dúvidas e quaisquer desconfianças que possa haver, parece que já entrou mesmo no discurso diário, no discurso político, a ideia da resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mesmo nos encontros mantidos ao nível multilateral, no seio da União Europeia, mesmo até nos encontros bilaterais que têm vindo a acontecer, e mesmo agora no discurso da conferência de Putin hoje, a ideia de cessar-fogo, da resolução do conflito, começa a tomar corpo. Isto é um bom sinal, porque mostra que gradualmente, dias após dias, na agenda dos líderes políticos dessas atmosferas poderá constar a resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O tema central, neste caso, será para lá da resolução do conflito em si, mas quais são os elementos com que este conflito será cozido, serão cozidos. Será um cessar-fogo, será um congelamento do conflito, será um acordo de paz, será que a Ucrânia vai ceder parte do seu território à Rússia para que a Rússia possa terminar o conflito? Será que a Rússia irá recuar das posições maximalistas, como se chamam, para fazer com que haja um acordo de cessar-fogo entre ambos? Ou seja, gradualmente esses temas também depois poderão ser inseridos na agenda das relações bilaterais e multilaterais entre os principais interessados nesse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas a nota positiva é que já se começa a pensar na hipótese do cessar-fogo, pelo menos do cessar-fogo do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Isto vem graças, diga-se, à retórica, ao discurso, à campanha eleitoral do presidente Trump e também à ideia de levar o cessar-fogo à mesa dos trabalhos tão logo ele tomar o poder, e também porque já terá indicado, inclusive, um emissário que se irá ocupar do cessar-fogo ou da resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Enfim, é um encontro que poderá ter lugar e logo após a tomada de posse se espera que aconteça tão logo o presidente Trump tome o poder, porque é improvável que aconteça nessa altura de passação de pastas entre o presidente Trump e o presidente Joe Biden. Mas é importante que este encontro tenha lugar, porque mesmo na ótica do presidente, enfim, do presidente ucraniano, os Estados Unidos
vão jogar um papel fundamental para garantias, para que este acordo de cessar-fogo ou de resolução de conflito possa ter lugar. Certo, Issal. Agora, há também outros pontos aqui referidos durante esta entrevista, olhando, por exemplo, para esta negação de Putin de que a queda de Assad seja uma derrota para a Rússia, assegurando que não é este o caso. Putin acaba também por tirar aqui algumas dúvidas que existiam à volta desta razão e da forma como Assad foi exilado na Rússia. Bem, é uma leitura do presidente Putin, e quem somos nós para discordar dela, não é? Ele diz que o fim do governo do presidente Bashar al-Assad não significa derrota para a Rússia, que a missão de 2015 que levou a Rússia a intervir para salvar o governo Bashar al-Assad terá tido o seu curso, terá cumprido com o seu dever e com os seus resultados, e que mesmo agora, com o fim do presidente, com o fim do governo de Bashar al-Assad, os novos inquilinos do poder em Damasco estão interessados em manter as bases militares russas no território, que a Rússia irá avaliar se vale ou não vale manter essas bases militares ali. Mas do ponto de vista estratégico, não é? Isto de tudo, numa leitura imediatista, porque estamos a falar de uma leitura imediatista e não a longo prazo, mas do ponto de vista imediatista e do ponto de vista dos ganhos ou das perdas geoestratégicas, enfim, a queda do governo de Bashar al-Assad, que era protegido por presidente Putin e por Irão, não deixa de ser, aos olhos de muitos, uma derrota importante para a Rússia e também para o Irão. Mesmo até o próprio risco de que as autoridades militares ou políticas da Síria não permitam a manutenção de bases militares russas no território, também pode significar uma derrota estratégica para a própria Rússia. Mas estamos a falar do ponto de vista imediato, atual. Mas a longo prazo pode ser que não, né? Pode ser que essa saída do presidente Bashar al-Assad, como estamos vindo aqui a politizar, signifique simplesmente uma pausa geoestratégica para que eventualmente no futuro alguma coisa mude e leve outra vez, se não ele, mas algum delfim próximo ao Assad volte a contender o poder na Síria. Mas do ponto de vista geoestratégico, o risco do ponto de vista geoestratégico e da leitura imediata ou imediatista, é que a queda do regime de Bashar al-Assad pode mostrar que a Rússia não terá conseguido defender, tal como fez em 2015, como também foi dito pelo próprio presidente russo na sua conferência de imprensa, porque se o objetivo em 2015 era protegê-lo, porque que agora já não é mais o objetivo, não era mais este objetivo. O que mudou que fez com que, desta vez, a Rússia preferisse que o presidente Bashar al-Assad saísse do poder e se exilasse na Rússia e não se mantivesse no poder na Síria. Algo deverá ter mudado, e esta mudança, se não contou com a intervenção da Rússia, se não contou, se não vai salvaguardar os interesses imediatistas e a longo prazo da Rússia, pode significar uma derrota da Rússia. Mas isto, como dizemos, a curto prazo ou a prazo imediatista. A longo prazo, a ver, vamos, qual será o êxito dessa saída do presidente Bashar al-Assad do poder e dos atuais inquilinos do poder na Síria, porque também não é claro com o que esses líderes vão contar para se poder manter ali no poder, sendo eles, enfim, movimentos rebeldes que chegaram ao poder através, diga-se, uma incursão militar, guerra civil ou intentona golpista, chama-se como quiser, e eles quererão ter o apoio externo para poder legitimar o seu poder do ponto de vista da Constituição Internacional. E a Rússia, tendo base militar ali e tendo tido por muito tempo uma mão importante na manutenção do poder do presidente Bashar al-Assad, deverá ser, enfim, consultado, deverão contar com ele para que o poder também ali possa ter uma certa mais-valia, uma certa aceitação ao nível internacional. E depois também existem outros países internacionais que, com a Rússia, jogam um papel fundamental na defesa do poder na Síria, tendo em conta a sua localização geopolítica. Enfim, são essas leituras que podem apresentar agora. A história dirá
se esta derrota aparente, ou essa saída do presidente Bashar Assad do poder, é uma derrota contra a Rússia, ou se uma saída geoestratégica também, metódica, bem estudada, para que depois no futuro possa dar os êxitos maiores do que teria agora se continuasse em primeira para a manutenção do poder do presidente Bashar Assad na Síria. Certo. Isao, estamos também hoje aqui a destacar nas notas da atualidade internacional o encontro entre o secretário-geral da NATO e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, onde Mark Rutte deixou aqui claro que a NATO quer colocar a Ucrânia numa posição favorável para eventuais conversações de paz com a Rússia. Alguma incerteza existe ainda também sobre quando é que serão estas conversações, o que causa também aqui claramente alguma preocupação da parte da NATO, mas seria também interessante perceber como é que esta posição está a ser desenhada pela NATO. Bem, a intenção é positiva, penso que é normal que em conflitos os lados tendem a reforçar a sua posição no campo de batalha, ocupando territórios, para depois, na negociação, poderem ter uma mais-valia. A nossa própria história em Angola revela isso mesmo, né? Os acordos de Bicesse foram um exemplo disso. A UNITA obteve um apoio substancial da parte da administração de George W. Bush Sr. para que chegasse a Bicesse reforçada e, digamos assim, negociar em paridade de vantagens estratégicas com o governo angolano para se chegar a um acordo de cessar-fogo que levou a paz de 92. Ou seja, é uma prática normal que os contendores de poder político ou militar num conflito militar, antes de chegarem à mesa de negociações, tendem a ter alguma vantagem política, militar, geográfica, populacional, econômica, da infraestrutura geopoliticamente importantes, para que na negociação possam ditar eles as regras do jogo, ou podem dizer, bem, tendo em conta a minha posição aqui, eu não posso ceder esta parcela do território sem que você me dê outra parcela do território. E a própria incursão da Ucrânia em Kursk mostra isso mesmo, porque uma das razões fundamentais era que, estando a Ucrânia em Kursk, possa, numa negociação, obrigar a Rússia, que está a sair da Crimeia, em contrapartida com a saída dos ucranianos do território russo Kursk, né? Esta é a posição que se espera que aconteça. Mas agora, em relação a uma leitura global dos efeitos que se espera que a Ucrânia tenha para na média de negociações ter uma posição vantajosa, o elemento que está contra a Ucrânia, o tempo, como dissemos, 20 de janeiro está a chegar. Se o presidente Trump chega no poder 20 de janeiro e já a partir do dia 21 de janeiro começa as negociações, será que no espaço de um mês a Ucrânia vai conseguir reverter o tabuleiro dos ganhos militares que a Rússia obteve até aqui? Será que vai conseguir reverter isso? Será que em Kursk vai conseguir manter essa posição? Vai conquistar outros territórios russos? Ou, eventualmente, haverá um status quo, uma posição que já existe agora, que seguramente não poderá ter algum efeito imediato capaz de lhe dar uma vantagem importante na negociação com a Rússia. A Rússia diz que pretende manter a Crimeia, as 4 regiões que ocupa, pretende que a Ucrânia desista da ideia de entrar para a NATO, faça desmilitarização e também adote uma posição de neutralidade e também espera que a própria União Europeia levante sanções contra si. Todas as posições da Rússia, tendo em conta os ganhos que ela obteve no território, poderão ditar o curso das negociações em vantagem da Rússia, tendo ela esse controle fundamental de um quinto do território ucraniano, né? Ou seja, a intenção da NATO é fundamental, mas a questão é se, num espaço de tempo tão curto, irá conseguir, com os apoios que vão lhe dando, reverter a situação no campo de batalha, retirando porções de terras fundamentais que a Rússia ocupa
até aqui. E me parece que o tempo não será suficiente, a não ser que durante as negociações, que serão eventualmente longas, ao mesmo tempo também a Ucrânia se vai reforçando, vai recebendo mais apoio militar da NATO, capaz de reverter alguma vantagem no campo de batalha em favor da Rússia, porque se as negociações forem curtas, se o cessar-fogo for estabelecido já a partir de janeiro, esta alteração poderá não ter efeito desejado. Daí que, muitas vezes, o governo ucraniano foi exigindo, pedindo mais apoios militares, mais autorização do uso dos mísseis de longo alcance, eventualmente, porque esperava que, chegando a uma negociação, pudesse obter uma vantagem importante de barganha na futura negociação com a Rússia. Mas, não tendo obtido isso e tendo obtido muito tardiamente, eventualmente também poderá contar em desfavor do governo ucraniano do que em relação à Rússia. Mas a ver, vamos como serão feitas as negociações, se serão negociações curtas, se serão negociações longas, se ao longo das negociações haverá cessar-fogo, se o conflito entre as partes continuará, porque isso também poderá evitar este prolongamento do envio de armas mais potentes à Ucrânia para que, eventualmente, possa reconquistar parte dos territórios que poderão fragilizar a posição da negociação da Rússia. Mas se isso não acontecer, penso que a Rússia poderá entrar na negociação em posição de força, capaz de evitar o êxito da negociação mais do que a Ucrânia obtém nesta altura.